Esta paraxá é oferecida em mérito do Rebbe e seus emissários, Shluchim, com seu exemplo, nos ligando para a Geula, um mundo melhor que se inicia. A comparação do escravo hebreu, ele tem muitos, mas muitos e muitos direitos. O que é um escravo hebreu? Um escravo hebreu basicamente é uma pessoa que se endividou e vai então ter que pagar com um trabalho por um período limitado, de no máximo 6 anos, ou então é um ladrão. E a Torá não vai enfiar o ladrão na cadeia, ou o devedor na cadeia, não. Ele vai aproximar essa pessoa que está com problemas de uma família que esteja estruturada. Então, por exemplo, esse se torna quase um aprendiz de ser gente de novo. Então, por exemplo, um amo que compra um servo judeu não pode vendê-lo para ninguém mais, é proibido de encarregar de trabalhos desnecessários, né? Tarefas humilhantes são proibidas, ele não pode ser obrigado a trabalhar de noite, qualquer alimento que o patrão comer, primeiro quem tem direito de comer da mesma espécie é o escravo hebreu. Por exemplo, se o patrão tem um bom travesseiro, o escravo hebreu também tem que ter. Se tiver 2 tipos de pão, o melhor tipo de pão vai para o escravo. Se ele tem uma profissão já de antes de se tornar servo, ele vai ter que manter essa profissão. Passou 6 anos, a partir dessa data, acabou, está libertado. Se a pessoa então estava doente e incorrer em despesas, as despesas correm por conta do patrão. Se o hebreu que foi escravizado por dívidas era solteiro, ele não pode dar uma serva cananita para ele, só pode dar uma serva que seja hebreia para este servo hebreu. Agora, se ele for casado, ele pode sim dar um recado de que ele não tem que se acomodar na condição de escravo e, portanto, sim, ele receberá temporariamente uma serva cananita para fazer filhos com essa serva. A gente tem que entender que a gente está lidando numa época de escravidão e um escravo era como uma coisa, né? Enquanto o servo hebreu, ele não era reduzido à condição de coisa, mas simplesmente a uma condição de servidão e reeducação. Era como alguém tutorado para se reintegrar à sociedade. As leis com os outros tipos de escravos são descritas minuciosamente e são extremamente humanitárias, a visão judaica a respeito disso, né, que inclusive inspiraram a época de liberdade que nós temos hoje, e a gente tem isso na tradição oral judaica. Então isso tudo pode ser minuciosamente explicado em outros lugares. O que é bonito da gente ver descrito aqui na questão do escravo hebreu é que assim, o escravo tendia a gostar tanto, mas tanto do patrão, que ele podia pedir para continuar escravo. Isso era surpreendente. Mas você quer mesmo continuar escravo? Sim, eu quero, imagina. É melhor você ter escravo do que voltar para aquela minha condição que eu tinha antes e tal. Eu vou acabar me endividando de novo e tal. O que eles fazem? Puxa, parece que esse homem aqui não escutou direito que ele foi libertado do Egito. Vamos ter que levar ele até o tribunal lá na frente. Ele vai declarar diante dos juízes que ele quer continuar escravo até o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, e o seu patrão vai levar ele até o batente de uma porta e vai furar a orelha dele. Para quê? Para ele lembrar que ele tinha que ter escutado de que ele agora é livre. E todos os... E vai ser por que não vai frente do batente da porta? Para que as pessoas que estão passando digam, cara, você está livre, para que você vai ser escravo? Então essas são as leis que a gente mencionou. Mas isso tudo guarda em si uma profunda análise moral muito inspiradora que tem no Midrash. E com essa a gente vai concluir o vídeo. E vale a pena ler. É muito lindo. É o seguinte, ó. Hashem, falando sobre o nosso povo e servos, um servo hebreu, fala assim, ó. 6 anos o servo vai servir. Ou seja, esses 6 lembram 60 anos ativos, basicamente, que uma pessoa tem na sua vida. E no 7º ele vai livre.
em média, já está entrando na velhice, né? Hoje em dia, com 70, só está começando uma nova vida. Mas a gente está falando em média. E também a gente está se referindo ao quê? Que o sétimo é o Shabat, né? O dia do descanso. Então, se a pessoa vier sozinha, da sua própria iniciativa, ou seja, se ela levou a vida só pela sua própria visão das coisas, sem regras, como os cananitas, e é por isso que eles continuavam escravos eternos, né? Se a pessoa quer achar que ela é escrava por causa da vida, ela está sem Torá, está sem bons atos, sem mitzvot, então ela vai ficar desorientada, né? Ela vai deixar esse mundo sem méritos. Agora, se ela é uma pessoa casada, ou seja, se ela é casada com a Torá, com os mandamentos, é casada com o compromisso de estar debaixo da inspiração divina, a Torá é comparada com uma esposa, então a sua esposa irá acompanhá-lo. Ou seja, assim a Torá vai acompanhar uma pessoa que assume compromisso com ela, não só nesse mundo, como também no outro. Porque se a gente vê, quando uma pessoa parte desse mundo, nem pérolas, nem ouro e nenhum dos patrimônios que a gente vai ver no caixão ter gaveta, né? Na mortalha não tem bolso. Mas o que segue e leva a gente? O que a gente leva desse mundo? Os bons atos, a Torá e as mitzvot. Quando ele, através desse compromisso, receber uma esposa cananita, ou seja, ele teve confiado a ele nesse mundo bens materiais, ele vai poder gerar mais bens materiais e enriquecer neste mundo e no outro. Mas ele tem que se lembrar que essa condição é apenas porque ele está escravo, ele ainda está preso a um materialismo. E será que a pergunta que fica a dica para a gente, em que medida que a gente está levando os bens materiais como prioridade, ou o nosso desenvolvimento espiritual e dar propósito para as coisas materiais que nos são confiadas na vida, sendo a nossa principal meta? Então, a gente não deve jamais esquecer que a esposa e as crianças que vão sair dessa situação são de seu mestre. Ou seja, tudo está nos confiado temporariamente nesse mundo. Agora, se o escravo disser, eu amo meu mestre, a minha esposa e meus filhos, ou seja, eu estou ocupado com a Torá por amor a Hashem e vou investir em discípulos pelo bem dos céus, então não se preocupe, você não vai ficar fraie, você não vai perder nunca mais aquele compromisso que você assumiu com a Torá e os mitzvot. Porque se é para ser escravo de alguma coisa, é melhor ser escravo do chefão, que ele é o melhor sócio que a gente pode ter. E a gente não fica mais escravo das limitações desse mundo. A gente se torna extremamente poderoso e com livre arbítrio. A gente tem a nós confiadas as maiores liberdades. Porque você afirma que Deus é que está em cada situação, você se torna uma pessoa absolutamente livre em todos os sentidos. Então, nesse momento, ele será levado até a porta, ou seja, até os portais dos tzadikim. Nesses portais, mesmo o Gan Eden, mesmo o próprio paraíso, o local mais próximo que a gente tem para morar perto do Criador, vai ser cada vez substituído por um nível mais alto e mais alto, devido ao compromisso que se assumiu, e assim ele irá servir ao seu mestre para sempre. Ou seja, até a hora que vem o ano do jubileu, ou seja, até que a gente vai receber uma condição completamente inédita, que vai ser o estado de consciência permanente que o nosso mundo vai atingir, depois de esforço de tantas gerações, que vai ser a época onde não vai ter mais doença, não vai ter mais guerra, não vai ter mais sofrimento, vai ser a época que a gente chama de Geula, é a redenção, vai ser a época de Mashiach. Gente, fica um fortíssimo abraço, a nossa gratidão enorme por a gente estar junto. Participe dos nossos grupos de estudo, te inscreva no nosso canal, é muito importante o teu like. A gente já está celebrando os nossos primeiros 500 participantes em
pouquinhos meses que a gente iniciou o canal. Então, o que tu está esperando? Entra também lá no nosso Instagram e continua enviando o teu apoio. Te inscreva, seja sócio desse nosso projeto, tá? Que juntos a gente já está transformando vidas. Trata de, ao ver um vídeo como esse, mostrar para os amigos, começar a tratar cada vez melhor as pessoas que você tem em volta. É cônjuge, é filho, são os pais, é o patrão, é o sócio, é o teu cliente, é o porteiro do edifício. A gente precisa de gratidão o tempo todo. E é assim que a gente vai estar pronto para viver cada minuto com muita alegria e desfrutar junto às pessoas mais queridas um excelente Shabbat com muito Shalom. Gratidão e até o próximo vídeo.